Vox Machina terminou a sua terceira temporada. Sim, os últimos 3 episódios foram lançados e a gente conseguiu assistir todos tranquilamente aí nas semanas que eles foram lançados, e eu achei que seria um bom momento aí da gente fazer um review, a gente falar um pouquinho sobre a terceira temporada, sobre o que chamou a atenção, mas vou fazer uma coisa diferente. Essa aqui vai ser uma review sem spoiler no começo, e depois, à medida que o vídeo for caminhando, eu vou avisar vocês e a gente vai fazer uma review com spoiler, porque eu acho que tem coisas legais pra gente falar com itens que são, obviamente, spoilers pra vocês. Então é isso, se você quer saber como foi, segue aqui e bora pro vídeo. É isso aí, pessoal, a terceira temporada de Vox Machina já foi concluída, todos os episódios estão disponíveis no Amazon Prime, todos os 12 episódios. Se você não viu, corre lá pra ver, mas antes, pelo menos, fique comigo aqui até eu falar a parte do review sem spoiler pra vocês e contar um pouquinho da série, falar um pouquinho sobre as minhas impressões aqui. Bem, vamos começar com a parte excelente dessa série aqui, que a animação se mantém muito boa. O estúdio com que eles trabalham, que é o Titmouse, fez um excelente trabalho nas primeiras 2 temporadas e aqui não foi diferente. Tá tudo muito próximo do que a gente viu nas temporadas passadas, com cenas de ação muito boas, com magias muito legais, com as coreografias de luta, com os poderes sendo mostrados, tudo aparece muito bem, a gente entende bem o que está acontecendo, são cenas muito bacanas, são descrições boas, visualmente é maravilhoso. Se você não quer saber da história, assiste só pelo visual que você vai estar garantido. É tipo ver Sucker Punch do Zack Snyder, que você pode ver só aquelas cenas maravilhosas de ação e não precisa ver a história e você vai ser feliz. Mas ao contrário, aqui tem uma história boa, o que não tem, quer dizer, o que não acontece em Sucker Punch. Mas, vamos lá, tem uma coisa que foi muito boa nesse quesito aqui da animação. Eu achei que os dragões eles estão muito melhor, vamos dizer assim, inseridos dentro desse mundo aqui do que na temporada anterior. Eu acho que na temporada anterior ainda dava para sentir um pouquinho de estranheza quando eles apareciam, e agora nessa temporada aqui me parece que eles estão imersos junto com todo mundo e as coisas acontecem e não me chama a atenção de ser alguma coisa de CGI que tá vendo na tela ali. Gostei bastante e eu acho que é um ponto altíssimo aqui dessa temporada. Outra coisa legal é o fato de que as ameaças continuam crescendo, ou seja, tudo que a gente tá vendo na tela desde a primeira temporada, que foi uma temporada mais voltada ali pro Percy, sobre a sua cidade, uma coisa mais pessoal, sei que tinham repercussões maiores que poderiam sair dali, mas o que acontece é que aquilo ali é muito mais centralizado nessa história ali. E à medida que a gente chega na segunda temporada, as coisas começam a ficar maiores, as ameaças são maiores e tudo começa a crescer. Mas assim como eles fizeram na segunda temporada, que eles tiraram tempo para poder ter arcos dos personagens em particular, sem deixar de crescer a história principal, eles fazem a mesma coisa que na segunda temporada. Todo mundo tem arcos que são adereçados, que a gente vai ver na tela, que a gente vê serem desenvolvidos à medida que a história vai caminhando para frente. Todo mundo menos o Grog, coitado dele. Meio que foi deixado de lado nessa temporada aqui, funciona muito como alívio cômico, mas ele não tem aquela carga que ele teve na temporada passada, que ele teve lá com a espada, que ele acabou machucando a Pai, que tudo aquele rolê da força dele, isso ficou lá, e aqui a gente vê pouquinho disso do Grog, ele tem participação, mas esse lado emocional, dramático, ele acaba não pegando tanto. Mas além de toda essa carga dramática e emotiva que a gente vê dos personagens, que ao mesmo tempo avançam a história, mas estão fazendo as suas jornadas individuais, a gente também vê a relação dentro dessa galera aqui, a relação do grupo, esse grupo formado por esses 7 jogadores aqui, ele é muito bom, ele é muito vivo, as pessoas discordam uma das outras personagens, né? Discordam, eles brigam, eles acabam escondendo coisas uns dos outros, eles têm suas jornadas pessoais, eles têm suas desavenças, e eu acho que tudo isso cria um cenário, ou seja, uma série muito melhor. A gente não tem aquilo do personagem se manter como a gente imaginava que ele teria que ser ao longo de um monte de tempo. Quando a gente vê filmes que tem muitas sequências, às vezes o que acontece é que aquele personagem que a gente conhece, ele não muda, né? Como se o filme estivesse querendo manter aquela essência, porque ele quer que você volte e veja o mesmo personagem várias e várias e várias vezes. Mas aqui eu vejo que tem uma diferenciação sim, eu tenho personagens que estão evoluindo, estão mudando. Tem questionamentos de temporadas passadas que voltam para atormentar os personagens nessa temporada aqui, e a gente vai tratar desses assuntos que acontecem aqui. Então, porque tem uma equipe viva, porque tem esses relacionamentos vivos, que os personagens estão evoluindo,
Eu acho que o ponto fortíssimo dessa terceira temporada, coisa que eles já fizeram nas temporadas passadas, mas não deixaram de fazer, eles continuaram fazendo aqui. Um bom exemplo desse lado aqui para trazer para vocês é a evolução que a gente tem do Scanlan, né? O Scanlan que começa lá como aquele bardo safado, bem estereotipado, que é uma coisa que a gente vê muito em mesa de RPG, um estereótipo que eu não gosto muito, eu acho bem desnecessário, vamos dizer assim, mas que muita gente gosta de fazer. O pessoal do Critical Role não se furta de mostrar o que realmente foi esse personagem, não mudaram ele, mas mostram que ele tem um crescimento, que ele tem uma evolução, que ele está se importando não somente com ele, mas também com a filha dele, que as coisas que vão acontecendo com ele vão mudando ele, e a gente vê um personagem diferente aqui. A história é continuada, ela é muito boa, a gente tem os momentos de tensão, a gente tem os momentos que as coisas estão acontecendo e a gente não sabe se vai dar certo, então a gente está preocupado com todo mundo, a gente está preocupado com os personagens, e a gente não sabe se todo mundo vai chegar no final. Então, a terceira temporada de Vox Machina é muito boa, recomendo para vocês, continua a história e ela termina num bom momento, ainda mais porque ela foi renovada para a quarta temporada. Termina meio que cada um indo pro seu lado, indo fazer as suas jornadas individuais, então é legal que vai acontecer algum problema aí, que tem um teaserzinho no final dessa temporada aqui do que pode acontecer, e a galera provavelmente vai acabar se juntando de novo para enfrentar esse mal aí que tá vindo aí. Mas isso é uma coisa para uma próxima temporada, a gente nem precisa especular aqui. Agora, nós vamos começar a entrar no território dos spoilers. A gente vai falar de coisas que aconteceram na série. A gente vai falar na nossa opinião, sem freio, falando sobre todos os temas que aconteceram aqui. Então, se você não quer saber coisas que podem estragar a tua experiência, minha recomendação agora é que você pare de assistir o vídeo por aqui, vai fazer outra coisa, ou ver outros vídeos que a gente tem no canal, ou vai terminar de ver a série e depois volta aqui para ver a nossa opinião sobre a série, falando de coisas que podem estragar a sua experiência. Mas então é isso, vocês estão avisados, os spoilers começam em 3, 2, 1. Estamos na parte de spoilers, sim, agora a gente pode falar tudo, muito mais tranquilo. E tenho que dizer pra vocês, puta que pariu, que temporada boa. Gostei bastante do arco dos personagens, em particular sobre as nossas duplas românticas aí, que a gente tem a Vex e o Percy e a gente tem a Caleb e o Vax. Difícil falar Vex e Vax sem confundir, mas tudo bem. A gente tem os dois com seus pares românticos ali, essas duas duplas que a gente tem, que são um paralelo da outra dupla romântica que acaba aparecendo aqui, que é a Kilma e a Alura, que elas estão num episódio junto com a Vex e o Percy. Elas acabam falando sobre esse problema de você se relacionar dentro de um grupo de aventureiro, porque você sempre vai estar se preocupando com a outra pessoa que está dentro desse grupo. E isso é uma coisa que acontece com os dois irmãos ali, o Vex e a Vex, porque os dois têm esse problema que vem do passado deles, que foi o fato da mãe deles terem morrido, que foi o fato do pai deles não ter dado atenção para eles, ter sido uma pessoa muito fria e distante, deles não quererem abrir o coração dele para ninguém, o fato do Vex sentir muito quando na temporada passada a irmã dele acaba morrendo e ele faz o juramento para Matrona dos Corvos, então os dois são muito impactados com o relacionamento. E ele meio que tem um ao outro para poder suprir isso e não querem se abrir a mais ninguém. Eles têm medo de que as coisas vão dar errado, eles têm medo de estar colocando essas pessoas em perigo, eles têm medo de que alguma coisa vai acontecer, que eles não vão ter controle e que isso pode prejudicar outra pessoa. Eu acho muito legal o fato de que a gente tem um outro relacionamento de aventureiros que acontece aqui para trazer um paralelo com esses dois relacionamentos que a gente está vendo aqui. Então gostei bastante dessa parte, eu acho que tem um crescimento muito bom e a gente vê as coisas, a repercussão das coisas que estão acontecendo diferente de cada um deles pela abordagem que os dois têm. Mas não só esses personagens aqui ficam com suas cargas dramáticas, ficam com seus problemas, estão trabalhando seus fantasmas do passado aqui, como os outros dois também trabalham isso, que é no caso a Pike, que está com um problema com a sua divindade de novo, como ela teve lá na primeira temporada. Quando eles vão lá pro inferno, ela sente falta dessa conexão que ela tem, e quando ela vai lá falar com o demonião que tá lá embaixo, que ele acaba falando que ela tem que se afastar da sua divindade. Então, de novo, a gente tem esse questionamento pra Pike, o que eu acho super interessante, porque é um tema legal de se trazer para um clérigo, eu acho bem interessante, e vai trabalhar bem porque em algum momento ela tá utilizando o sangue dela ali para poder curar as pessoas, lá no episódio que o Percy acaba enfrentando a Ripley. Então eu acho que é bem legal e tem uma carga bacana pra gente trazer em próximos episódios. Outro personagem que eu gosto muito aqui é o Scanlan, que tem um crescimento desde a primeira temporada. A gente vê ele lá sendo o super estereótipo do bardo safado, tanto que a primeira vez que a gente vê ele, ele tá lá pegando a filha do taverneiro, que é uma coisa super clichê que acontece nas mesas de RPG. É um estereótipo e é um clichê
que eu particularmente não sou muito fã, eu não acho que é legal e acho que pode ser muito chato para as outras pessoas da mesa e talvez só seja divertido para o cara que está jogando com aquele bardo ali. Mas o pessoal do Critical Role não se furta de mostrar realmente esse personagem aqui, como ele apareceu na campanha deles, e poder mostrar a evolução que ele está tendo. Ou seja, a gente vê ele na segunda temporada indo lá e percebendo que ele tem uma filha. E isso acaba colocando em xeque tudo que ele pensa dele mesmo, tudo que ele pensa das coisas que aconteceram e sobre quanto que ele dá valor aos seus amigos. Tanto que no final ele estava indo embora, mas ele acaba voltando. Nessa temporada a gente tem mais desse arco dele aqui, que ele tá se importando com a filha dele, que ele tá se importando com alguém que não é somente ele, e ele tá querendo perseguir isso. Então eu acho legal que a gente tem essa evolução desse personagem, tanto que em algum momento ele tá fora das aventuras do grupo, e algumas pessoas acabam culpando ele por ele ter se afastado e não tá lá para proteger eles. Então eu gosto disso, eu gosto dessa disparidade, eu gosto desse lado que o grupo inteiro não tá uníssono, eles não estão 100% de acordo um com o outro, e que eles têm seus pontos contras e a favores, e eu acho que isso é bom, porque isso deixa uma ideia de um grupo vivo, um grupo que a gente realmente pode se relacionar, pode entender que isso ali aconteceria com a gente ou com o nosso grupo de RPG, nosso grupo de personagens. Outro ponto que eu acho super bacana aqui é a morte do Percy. Eu acho que tem uma construção bem legal para a morte dele, tanto que ele tá indo lá para ver a Ripley, tem o confronto dele com ela e ela junto com o Ortax, o demônio lá que está controlando ela. É uma das melhores sequências de ação de toda essa temporada aqui. O duelo entre eles é cheio de reviravolta, é cheio de momentos que você está pensando que as coisas vão acontecer e você fica realmente pensando que o Percy pode morrer, e no final, quando ele dá a oportunidade para ela e fala assim: não, eu não vou te matar, eu vou te perdoar, eu vou deixar você viver, eu quero te trazer, porque eu sei como é que funciona você viver com essa vingança toda aí. Então eu acho que é uma coisa bem legal, porque na primeira temporada ele teve a oportunidade de matar a Ripley, foi o pessoal que não deixou, então acho que é interessante a gente trazer de volta esse fato, né, lá da primeira temporada pra gente trazer aqui, mas ela não tá nem um pouco ligando pra isso e ela acaba matando ele. E daí, ao contrário da morte que a gente teve na segunda temporada da Vex, que a gente nem teve tempo de ter um luto, a gente nem teve tempo de entender o que aconteceu e perceber, porque ela foi trazida logo depois com o sacrifício do irmão dela, aqui a gente tem tempo, aqui a gente vê os personagens sofrendo com isso, principalmente a Vex, porque antes dele morrer ele tinha falado para ela que amava ela e ela não pôde falar isso de volta. Toda essa parte é muito rica no sentido de que explorar esse sentimento desses personagens aqui, então eu acho super bacana. Não só isso, como isso serve um catalisador para os acontecimentos que vão acontecer nos próximos episódios. Um exemplo aqui é a vingança que os irmãos vão fazer contra a Ripley, eles vão atrás dela. Eu achei super bacana, tanto a cidade que eles vão para ir atrás da Ripley, para descobrir onde é que estão as armas, ir atrás do navio pirata para poder matar ela, e é uma vingança, e arcos de vingança acontecem no RPG. É legal a gente poder ver isso aqui em primeira mão. Então eu gostei dessa parte também, eu achei que ficou bem bacana. Apesar de que eu gosto de tudo que vem depois da morte do Percy, tem uma coisa ali que eu não sou muito fã, e eu pensei que a série tinha uma oportunidade aqui de fazer uma coisa diferente, que é eles acabaram trazendo esse personagem de volta. Eu fico pensando que isso aqui acaba perdendo muito do impacto que teve a morte desse personagem, como se não tivesse nenhuma repercussão para tudo que eles estão enfrentando, todos esses grandes rivais que eles estão enfrentando, aquele dragão que vai lá e mata mais da metade do exército e chacina todo mundo. Acaba que eles trazem o Percy de volta e meio que tiram um pouco do peso dessa batalha que eles tiveram aqui e de todo o enfrentamento que eles fizeram. Eu sei também que o show quer ser diferente da campanha, e na campanha eles morrem diversas vezes, são trazidos de volta, isso é uma coisa mais tranquila, mais recorrente, mas o programa não queria fazer tanto isso aqui. Eu também entendo que eles fazem com que seja bem difícil de trazer esse personagem de volta, porque você precisa aí do Vex, que é o campeão da Matrona dos Corvos, você precisa da Arma, que tem o espírito dele, que tá com o Ortax, você precisa ainda da Vex também, que vai lá falar que ama ele, e que são personagens poderosos, eu sei disso, mas ainda assim eu fico pensando que se a série poderia ter comprado esse barulho e ter se distanciado bem da campanha, e ter feito com que o Percy tivesse permanecido morto. Eu acho que teria sido muito mais interessante a gente ter todo o peso e impacto dessa morte ali no meio do grupo, já que a gente não teve isso no passado e que a gente está fazendo distanciamento. Mas tudo bem, é uma coisa que eu gostaria de ter visto, porque eu acho que seria super interessante a gente poder observar os personagens atuando dessa forma. Até porque a série está se distanciando da campanha, está fazendo outros arcos, está tirando algumas participações, está tirando coisas que aconteceram e está mudando os rumos.
Então eu acharia lógico que a gente tivesse programas diferentes, mídias diferentes, a gente poderia ter histórias diferentes, quase como se fosse aí um multiverso um pouco diferente e a gente está vendo a mesma galera numa outra realidade, pode dizer assim. Claro, nada que vai prejudicar tanto a série, mas eu acho que poderia ser um impacto muito maior, porque daqui pra frente eu não vou ficar tão preocupado com os personagens principais e eu acho que eles vão viver até a hora que a série for concluída, ou vão viver depois e não vai ter problema nenhum. Eu acho que isso acaba sendo um pouquinho fraco. O que eles fazem na série é matar um personagem menor ali na figura do Cash, que é um personagem super bacana, que ele tem, eu acho que tem um Eldritch Blast ali que ele usa, né? Eles acabam matando ele para trazer um pouco dessa importância dessa luta, mas no final das contas eu gosto do personagem, mas eu não sinto que tem o mesmo impacto como se fosse um personagem principal. Então eu acho que tem esse tipo de coisa aí pra gente pensar que a série poderia ter saído. Pode ser implicância minha, eu sei, mas é uma coisa que eu teria gostado de ver. Mas esse não é o único ponto que eu fico pensando que a série podia ter feito de alguma forma um pouco diferente, não. Tem outras coisas que eu acho que a série acaba fazendo que não são tão legais aí. Uma coisa que eu não gosto muito, que aparece aqui e aparece em outros lugares também, é a alternância de poder. Na verdade é o nível de poder. Uma hora o pessoal tá lutando contra dragões e criaturas gigantescas e super poderosas, e eles estão meio que aguentando o rolê, não estão 100%, mas estão ali, estão tomando um monte de porrada, mas o que acontece é que eles depois vão enfrentar uns piratas ali, e eles estão lá quase que sendo derrotados e tomando um monte de tiro e o negócio está complicado. Então eu não gosto muito desse lado de que o poder deles varia de acordo com a situação. E entendo que isso tem que acontecer para que a gente tenha esses momentos, senão eles seriam simplesmente super fodões e acabariam com todo mundo. Mas não preciso gostar também, né? Eu acho que é estranho e não acho tão legal assim. Além disso, os últimos episódios acabam indo num ritmo muito rápido e a gente tem um arco daquele ali que acontece do desenvolvimento de uma habilidade nova dela que precisa de mais tempo, eu acho, para ser construído e acontece super rápido. Ela chama o conselho, a galera vai lá, a galera volta sobre se ela pode ou não pode usar a magia, se ela pode ou não pode aprender o poder, e daí o pessoal vai lá e beleza, ela pode usar o poder, ela volta, fala pra galera, vem a moça ensinar ela como que ela utiliza esse poder, ela utiliza o poder, ela aprende, beleza, já sei onde é que tá o dragão que a gente precisa enfrentar. Poxa, eu achei que foi muito apressado esse final, sabe? Então acho que ele podia ter tido mais tempo ali sim, então acho que isso é uma coisa que eu não achei que ficou tão legal não. Outro ponto que pra mim as brigas com os dragões não foram, vamos dizer assim, os pontos mais altos dessa temporada aqui, as outras brigas pra mim foram muito melhores, como a do Percy contra a Ripley e também contra o Vex e a Vax, ou Vax e a Vex, lá no barco dos piratas, que pra mim são os melhores momentos ali de briga, de porradaria mesmo, que eu gostei bastante da ação, de como ela aconteceu. Até mesmo a perseguição que eles têm da Ripley eu acho muito boa, tá? Eu acho que são essas três cenas são as que eu mais gosto e eu acho que a ação, a coreografia e o cenário e a mudança tá tudo muito bonito e são as que eu mais gosto aqui. Então, essas ações dos dragões, que deveriam ser essas brigas mais gigantescas, não são as que eu mais gostei não. E, inclusive, eu arrisco dizer aqui que quando eles enfrentam o Umbrasil na segunda temporada, é melhor a luta do que as duas lutas contra os dois dragões aqui, os 3 ou 4, sei lá, as lutas contra os dragões aqui na terceira temporada. Então isso é uma coisa que eu também não achei tão legal assim não. E por fim, tem uma última coisa aqui que eu não achei tão legal, que foi o fato de a gente ter meio que um deus ex-máquina aí, porque aquele vem com o poder aí daquele, meio que ela tem um elemental da terra que ela se transforma ali, meio que uma manifestação da natureza, alguma coisa assim, e ela pega a doença que estava no Raishan, do corpo da Raishan, e bota pro corpo novo dela, e daí meio que isso derrota ela. Então eu achei que aquele foi meio que como na primeira temporada, meio que um deus ex-máquina, então quando a gente precisa terminar um inimigo ali, quando a gente precisa derrotar alguém, a gente dá um poder aí pra Kayla, que ela faz isso e acabou, derrotou a galera. Não curti muito esse lado também, mas mesmo com tudo isso aí que eu não gostei da série, a série ainda assim é muito boa. Cara, é muito divertido de assistir, é muito legal de acompanhar os personagens, os arcos individuais estão lá, tem os arcos de toda a temporada, não só os individuais, a ação é legal, os personagens estão bacanas, os NPCs que aparecem são sempre legais e são muito bacanas, te dá muita inspiração e muita vontade de jogar RPG depois que você vê a série. Então eu recomendo, assista a série, ela é muito boa, tem um detalhezinho ali, deve ser uma implicância minha, e por favor coloca aqui nos comentários se você acha que eu estou implicando com esses pontos aqui, e também coloca nos comentários aí que outros pontos que eu deixei de falar dessa série, coisas que eu não abordei, coisas que eu podia ter abordado, porque é legal pra gente poder discutir, e com certeza tem coisa que eu não prestei atenção, que vocês devem ter prestado atenção, que vai aparecer nessa temporada aqui. Mas então pessoal, era isso, agradecer vocês por ter ficado até o final, espero que tenham gostado da série e desse vídeo aqui também.
E é isso, muito obrigado pessoal, a gente se vê na próxima e para vocês saberem, a 4ª temporada já foi aprovada, então mais ou menos daqui a um ano a gente deve estar recebendo a 4ª temporada, mas antes disso a gente recebe a temporada de Mighty Nine que vai estrear no que vem. Então agora acho que a gente começa a ter aí Critical Role todo ano, ou a cada 8 meses, sei lá, alguma coisa assim. Então é só notícia boa pessoal. Mas era isso, muito obrigado e até a próxima.